Na última aula, nós vimos a responsabilidade pelo fato do produto, começamos a ver com o artigo 12, e a gente viu que o fornecedor, o produtor, o desenvolvedor, ele responde independentemente de culpa pelo dano que causar ao consumidor, certo? A gente viu lá o artigo 12 do CDC. E eu falei que ia deixar para a aula de hoje para explicar um pouquinho mais a fundo a responsabilidade civil. O que é importante que a gente entenda? Bom, o que é responsabilidade civil? É quando uma pessoa jurídica ou física causa algum tipo de dano a uma outra pessoa e aí nasce o dever de indenizar por aquele dano causado. Isso que é responsabilidade civil. Você vai ser responsabilizado civilmente por aquele dano que você causou a outrem, o dano que você causou a terceiro. Um exemplo. Digamos que a Anne, vou usar a Anne de exemplo porque é minha orientanda, digamos que a Anne esteja aprendendo a dirigir, tirou sua habilitação, e aí a Anne vai sair com o seu marido, usando lá já devidamente habilitada, e quando ela está atravessando o sinal lá da João Valério com a Djalma Batista, um outro carro, que está na Djalma, passa o sinal vermelho e bate no carro da Anne, que vem a sofrer um acidente, que em virtude desse acidente, ela acaba fraturando a perna. Exemplo bem desgracento, você nem merece isso, Anne, porque você é super, super certinha nas coisas. Mas eu precisava dar um exemplo desgracento. Bom, nesse caso, aquela pessoa que ultrapassou o sinal vermelho, ela cometeu um ato que a gente chama de ato ilícito. Por quê? Porque ela desrespeitou uma normativa, certo? Que a lei de trânsito diz que a gente não pode ultrapassar o sinal vermelho. Mas a Anne sofreu algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo? Sim, o carro dela foi batido, ela quebrou a perna, então nós tivemos aí alguns danos materiais em virtude daquele ato ilícito que foi causado pelo motorista imprudente que ultrapassou o sinal vermelho. Nesse caso, nasce para a Anne o direito de ser indenizada pelos danos que ela sofreu com o acidente. Só que nesse caso, nesse tipo de relação, nós não temos uma relação de consumo, certo? Nós temos uma relação que nasceu ali em virtude de um ato ilícito, mas é um tipo de ação que é regulada pelo Código Civil. E aí, nesse caso, a lei diz, olha, a responsabilidade civil, ela é subjetiva. O que significa dizer que a responsabilidade civil é subjetiva? Significa dizer que eu tenho que comprovar 4 elementos, a Anne, nesse caso, vai ter que comprovar 4 elementos para que ela seja, de fato, indenizada pelo dano. O primeiro deles é o ato ilícito. Opa, passou o sinal vermelho. O segundo é o dano. Ah, teve dano? Sim, houve o dano. A Anne teve os danos materiais decorrentes do abalroamento, olha só, do seu veículo e as despesas médicas em virtude da fratura que ela sofreu na perna. E o nexo de causalidade? O que é o nexo de causalidade? É dizer que aquele dano que a Anne sofreu foi decorrente do ato ilícito. Ou seja, ela só teve prejuízos para mandar arrumar o carro, ela só quebrou a perna
porque o motorista passou o sinal vermelho e bateu no carro dela. Isso que é nexo de causalidade. É quando o dano ele é decorrente de um ato ilícito. Aquele ato ilícito foi que causou o dano que eu quero, pelo qual eu quero ser indenizado. Certo? Só que aí tem um quarto elemento, que é o mais complicado de todos, para que se consiga provar. A Anne vai ter que provar que houve culpa do motorista no acidente. Se ela conseguir comprovar esses 4 elementos, ela vai ser responsabilizada civilmente pelos danos que ela sofreu. E essa é a parte mais difícil dentro de um processo, provar a culpa. Porque o ato ilícito é fácil de provar, o dano também, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito também. Agora, provar a culpa é mais difícil. E aí, quando a gente fala em relação de consumo, a responsabilidade civil, ela é objetiva. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu não vou precisar provar a culpa. Tá aqui, cadê? Não, não é isso que eu queria. Eu não vou precisar provar a culpa. Veja que aqui na responsabilidade civil objetiva, eu tenho um ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Eu só preciso desses 3 elementos. O elemento mais difícil, que é a culpa, eu não preciso provar. Por quê? Porque quando eu tenho uma relação de consumo e aplico o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade ela é objetiva. Ou seja, o fornecedor, o produtor, o fabricante, ele vai responder independentemente de culpa pelo dano que causar ao consumidor, certo? Então, essa é um dos fatores mais importantes do CDC. A gente viu que tem a inversão do ônus da prova, mas também a responsabilidade objetiva. Eu não preciso provar culpa. A culpa, ela é, entre aspas, presumida. Por que entre aspas? Porque o fornecedor pode comprovar que não foi o culpado. Mas, regra geral, ele já vai responder independentemente de culpa, certo? Se tiverem dúvidas, lembrem de colocar lá no chat, que depois a gente tem um momento só para tirar as dúvidas. Dando continuidade, então. A gente vai falar agora do fornecedor de serviços. E a gente vai ver que é muito parecido do que a gente viu do fornecedor de produtos. Olha só, o fornecedor de serviços, ele responde independentemente de culpa, da mesma forma que nós vimos em relação ao produto, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Novamente, a gente vem aqui a questão da informação. Veja que, em se tratando de produto, nós já vimos que o que vai responder independentemente da existência de culpa. E aqui a gente vê que na questão do serviço, da mesma forma, vai responder independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos, quando houver falha na prestação dos serviços, ou as informações forem insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e os riscos que aquele serviço que está sendo proposto venha causar ao consumidor. Olha só, nós vimos o exemplo do tour de apicultura. Se nesse tour de apicultura as informações foram insuficientes ou inadequadas e causaram dano ao consumidor, o fornecedor vai responder independentemente de culpa. Tudo bem? Continuando, então. O que a lei diz? Ela diz que o serviço, ela define o que é um serviço defeituoso. Olha só,
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. E levando-se em consideração as seguintes circunstâncias. Veja que é praticamente igual o que nós vimos em relação ao produto. O modo do fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que o serviço foi oferecido. E da mesma forma, não é considerado defeituoso o serviço pela adoção de novas técnicas. A gente sabe que, claro, hoje, especialmente, claro, na área de turismo, muito forte, mas em outras áreas também, as empresas elas têm investido muito em inovação na prestação de serviços, trazendo novas tecnologias, trazendo novos processos para que haja cada vez mais um melhor aproveitamento do serviço e uma melhor satisfação do turista, no nosso caso, ou do cliente em outros casos. E aí, o fato de se adotarem novas técnicas não significa que o serviço prestado anteriormente pode ser considerado defeituoso. Lembra que a gente viu também que o produto ele não é considerado defeituoso por ter sido colocado um novo produto no mercado? Da mesma forma, o serviço aqui, só que no caso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviços, olha só, isso aqui é muito importante. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que tendo prestado o serviço, o defeito não existe. Tá? Então, vamos lá. Digamos que o cliente venha reclamar dentro de uma hospedagem, das acomodações, alguma coisa do gênero. E aí, o fornecedor desse serviço, ele não vai ser responsabilizado se ele provar que ele prestou o serviço, mas que o serviço não existe. Ou ainda, quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A gente já viu que se eu dou todas as informações para o meu turista, para o meu consumidor, e ele não observa essas orientações, ele atrai para si a responsabilidade. Então, eu não posso ser responsabilizado por um dano que quem deu causa a esse dano foi exclusivamente o próprio turista ou o próprio consumidor aqui, de acordo com a lei. Aqui eu trouxe uma parte da lei que pode interessar a vocês, que diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Por quê? Porque, embora, por exemplo, no serviço de prestação médica, de advocacia, a fisioterapia, etc., a gente tenha uma relação de consumo, por se tratarem de profissionais liberais, de acordo com a lei, nestes casos deve ser aferida a culpa. Então, nós temos uma exceção em relação à responsabilidade objetiva nesse caso. Neste caso, em se tratando de profissionais liberais, a responsabilidade será subjetiva e não objetiva. Mas, por exemplo, um profissional liberal é o guia turístico, certo? E aí, nesse caso, o guia ele responde mediante a verificação de culpa. Continuando. Eu vou dar uma pausa para ver se tem alguma dúvida, e aí a gente continua, porque aqui é outra parte da aula já, tá? Então, aqui a gente interrompe a gravação.